Esperar iniciar a gravação, prontinho. Bem, vamos lá então. A gente está aí na nossa aula 14, nossa última aula oficial de conteúdo, né? A próxima aula já é a revisão, tirada de dúvidas e depois as aulas bônus. Então, hoje, oficialmente, é o nosso último conteúdo, nosso último encontro do curso. Espero que vocês tenham gostado desses 2 meses. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prestação de contas, porque a gente já passou por todas as fases, né? A gente primeiro estudou da onde que a gente veio, com a história do hip hop, a gente estudou também quem nós somos e também para onde que a gente quer ir. A gente começou a escrever nosso projeto com o esqueleto, a gente redigiu nosso projeto na última aula. Esse projeto, vamos dizer assim, que ele passou, né? E aí a gente executou esse projeto com as fases do projeto, né? De pré-produção, produção e pós. E agora a gente vai fazer a prestação de contas desse nosso projeto, né? Que é a parte mais importante, eu costumo dizer, porque é nessa parte aqui que você pode rodar ou não também. Eu acho que há um mês atrás, mais ou menos, 1 mês, 2 meses, saiu o resultado de auditoria de um edital que saiu lá em 2021 do estado de São Paulo, e uma galera teve a prestação de contas indeferida e negada, então uma galera teve que devolver dinheiro, teve que reenviar coisa, documento. Então, assim, é muito importante a gente dar total atenção a essa fase. Se vocês ainda estiverem seguros, contratem pessoas para fazer isso. Eu, no começo, eu contratava alguém só para cuidar da prestação de contas para mim. Hoje em dia, eu trabalho com isso, né? Eu realizo prestação de contas para os meus projetos e para os outros também. Eu presto esse serviço. Então, a gente vai ter 2 tipos de prestação: a prestação de contas financeira e a prestação de contas do objeto. A primeira, a financeira, vamos dizer assim, que ela é das mais importantes no sentido de que, se você errar ela, você pode ter que devolver dinheiro, você pode tomar processos administrativos, certo? Então, a prestação de contas financeira é aquele momento em que você vai organizar, junto da sua planilha orçamentária, todas as notas fiscais do seu projeto. E aqui vai uma dica: só trabalhem com nota fiscal, evitem trabalhar com recibo simples, porque senão você vai ter que emitir um RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, se eu não me engano. E ele tem dedução de imposto. Então, por exemplo, se o cachê da pessoa é 1.500, desses 1.500 vai tirar o imposto, então não vai ser 1.500, vai ser 1.300, 1.200, mais ou menos. Já com a nota fiscal, você não precisa fazer essa dedução, porque quem paga a MEI já está recolhendo imposto ali com a mensalidade da MEI. Então, por exemplo, na produtora, agora eu finalizei hoje os contratos do projeto. Acabei de mandar para a advogada da produtora que está trabalhando no festival para revisar todos os contratos, e no contrato a gente estipula que todo mundo que vai trabalhar tem que emitir nota fiscal. E aqui vai outra dica: nota fiscal tem que ser no nome de quem está prestando o serviço. Não pode emitir nota fiscal no nome de outra pessoa. Isso é um crime fiscal, tá bom? Ou seja, eu, Felipe Dezena, vou prestar um serviço para a Videl, no projeto dela. E aí eu vou pedir para minha sócia emitir uma nota fiscal para mim de, sei lá, de produção local. Isso é um crime fiscal. Eu, Felipe Dezena, tenho que emitir a nota fiscal no meu nome, com a minha MEI, com o meu CNPJ, tá bom? Porque é microempreendedor individual, certo? Então, se você contratar alguém, um prestador de serviço, artista, e outra pessoa emitir a nota fiscal por ele, não pode, tá bom? Então, você vai fazer toda essa juntada de notas fiscais, recibo de pagamento autônomo, comprovante de transferência bancária, você vai colocar o extrato da conta, você vai colocar o informe de rendimentos da conta bancária. Lembrando, projeto de edital, a conta bancária do projeto, ela tem que ser exclusiva do projeto, enquanto o projeto estiver acontecendo. Você não pode usar uma conta bancária para outras movimentações, tá bom? E outra coisa, não saque o dinheiro para pagar pessoas ou serviços. Você tem que fazer
transferência bancária, porque se você sacar o dinheiro para pagar alguém, pode ser interpretado como lavagem de dinheiro, porque não tem rastreamento. Você sacou esse dinheiro e como que o governo, a secretaria responsável que vai auditar, vai rastrear esse pagamento. Então, só façam transferências bancárias por TED, DOC ou Pix. Não saquem o dinheiro para pagar em espécie, tá bom? Os comprovantes têm que ser legíveis, certo? Tem que estar organizadinho, e aí eu vou mostrar para vocês um modelo de prestação de contas que eu fiz para um projeto do Rio de Janeiro, tá? Vamos lá, aqui, ó. Esse é o modelo, tá aparecendo para todo mundo bonitinho, todo mundo consegue enxergar. Bem, esse aqui, vamos lá, primeiro, aqui embaixo é a planilha orçamentária do projeto, certo? Você tá vendo aqui as numerações que eu fiz. Por quê? Vamos lá. Eu quero saber, e aqui é o extrato bancário. Tá vendo que eu numerei também? Por que que eu fiz isso? Quando você puxar o extrato da conta, ou o informe de rendimentos, ou os dois, né? Você não vai ter lá o nome certinho de quem recebeu o dinheiro. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui vamos ver, Wesley dos Santos, etc. Quem que é Wesley dos Santos? Transferência Pix. Ou, por exemplo, quando é para algum serviço que você está contratando, certo? Por exemplo, pagar-me pagamentos, rentabilidade, investe fácil crédito. Da onde que é isso aqui? Como que eu vou saber? Da onde que é esse valor de 213? Da onde que é esse valor de 600, de 3.900, de R$ 1.000? Por que que eu numerei? Porque, eu quero saber aqui, o número 1. Aonde que está na minha planilha orçamentária essa transferência de número 1? Eu venho aqui e procuro o número 1. Aonde está o número 1? Está aqui, ó, no material de combustível. Ou seja, está aqui, ó, número 1, 16, 17 e 18. Então, aqui no meu extrato bancário, todos esses números são referentes à questão do transporte, do combustível. Por exemplo, aqui, número 9. Vamos lá. O 9, João Gabriel da Silva, 3.900. Quem é João Gabriel da Silva? É aqui, é o mestre de cerimônia, número 9, tá identificado bonitinho. Isso tem que fazer, eu recomendo vocês fazerem. Tem edital que exige, tem edital que não exige, mas eu recomendo fazer, tá bom? É muito importante ter isso aqui feito, até para você ter essa organização, tá? Mesmo que você não mesmo que o edital não peça, é bom você ter isso para você ter a sua organização, para você entender isso aqui, tá? E aí, eu vou pegar aqui para vocês, só um minutinho, do edital do Estado de São Paulo, para vocês verem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha. Deixa eu ver se eu acho aqui nos documentos. Porque o edital do Estado de São Paulo, eles pedem eles têm um modelo de relatório. Geralmente, os editais eles têm esse modelo de relatório, tá? Então é mais fácil para a gente conseguir executar e prestar contas, certo? Vamos lá aqui na PNAB. Eu não tô. Eu vou entrar aqui no Cult SP e aqui a gente consegue encontrar para você. Eu consigo encontrar para vocês, tá? Só um minutinho. Mas não tem muito segredo. Você vai ter que organizar as notas fiscais junto com o seu orçamento, tudo bonitinho. Na produtora, a gente não trabalha com quem não emite nota fiscal. Então, às vezes, o artista quer trabalhar com a gente e a gente fala, ó, a gente só, para edital, a gente só trabalha com nota fiscal. Aí o artista, eu não tenho. Eu falo, então você vai ter que abrir uma MEI. E tem projeto que a gente não. Tem projeto que a gente contrata uma pessoa para cuidar apenas disso. Então, por exemplo, a gente vai contratar uma série de artistas. Sei lá, vai contratar 20 grafiteiros. E aí a gente já tem mais ou menos uma noção que desses 20, pelo menos uns 10 não tem MEI. A gente pode, dentro desse projeto, quando é um edital maior, com uma verba maior, a gente contratar um profissional, um contador, um advogado, ou alguém do administrativo mesmo. Eu faço esse serviço
para alguns projetos culturais, já prestei esse serviço, que é o quê? Uma pessoa que vai fazer só isso, só esse trampo de abrir a MEI do artista que não tem a MEI, emitir a nota fiscal, pagar essa mensalidade e fechar a MEI. E aí esses R$ 80 dessa mensalidade vai sair do cachê do artista. É responsabilidade do artista lidar, certo? Dá para fazer isso. O artista ali que não, e eu já fiz isso no começo, eu não tinha MEI, eu abri a MEI, emiti a nota fiscal, paguei na época era R$ 60, R$ 70 e fechei a minha MEI. Hoje em dia eu faço isso para alguns projetos. Então o artista ele não tem, aí a gente marca uma reunião, eu abro a MEI do artista, emito a nota, fecho e tudo certo. Então dá para fazer desse jeito também, tá bom? Aí vai de acordo com o projeto, com o que você está buscando, né? O artista se você quer muito artista, mas na produtora mesmo, o contrato que a gente está fazendo, a gente deixa bem claro que a gente não, nesse projeto a gente não tem um profissional para fazer isso, e isso é de responsabilidade do artista, certo? E aí vai do artista se virar para fazer isso, se virar para emitir essa nota. E aí vai como é que fala? Vai de artista para artista, de prestador de serviço para prestador de serviço, certo? Deixa eu ver aqui, ó, modelo de informativo de despesas do Pronti aqui, ó. Esse é do Estado de São Paulo, da PNAB e do PROAC do Estado de São Paulo, tá? Isso aqui eu vou ter que preencher, eu e a minha produtora executiva, né, a Noma, para o Festival Quinto Elemento. Então a gente vai ter que preencher isso aqui, ó. Favorecido prestador de serviço, quem que fez, de acordo com a nossa planilha orçamentária. Aqui, ó, podem ver, eles colocam já a CNPJ. O serviço, né? O número da nota fiscal. Quando você emite a nota fiscal, ela tem um número. Então você coloca aqui o número dessa nota, data de emissão, identificação da forma de pagamento, data do pagamento e o valor. Valor total em rendimentos. Rendimentos é o quê? Quando você recebe o dinheiro, principalmente se for edital estadual, que eles exigem que você faça aplicação desse dinheiro em. Você tem que fazer aplicação na conta. Ou seja, você tem que colocar na poupança esse dinheiro. E aí, na poupança, vai rendendo um pouquinho todo mês, certo? E aí, quando a gente fala de verba grande, 150 mil, rende até que bastante por mês, certo? Então, você tem que colocar aqui o valor total de rendimentos. E aí vai uma dica. O edital, e é isso vai estar no edital. Por isso que eu falo, tem que ler o edital do começo ao fim. O edital, ele prevê que se sobrar verba, você tem que devolver. Verba de rendimento ou verba que sobrou porque você conseguiu economizar no seu projeto. Dica que eu dou para vocês. No final do projeto, sei lá, sobrou R$ 200, sobrou R$ 500, sobrou R$ 1.000. Ao invés de devolver esse dinheiro, você combina com o seu produtor executivo e você emite uma nota fiscal de pós-produção do projeto. E aí esse valor que sobrou fica de pós-produção para o seu projeto, para o seu produtor, para você, aí você faz a sua negociação, certo? É assim que a gente trabalha aqui. Sobrou alguma verba, a gente emite uma nota de pós-produção, certo? Então, essa é a prestação de contas financeira de um projeto. Ou seja, tem que organizar tudo bonitinho. As notas fiscais. Deixa eu pegar aqui para vocês uma outra prestação de contas financeira que eu fiz. Essa aqui não foi nem eu que fiz, foi a época que eu ainda não sabia fazer, eu contratei. Inclusive, a pessoa que fez essa prestação de contas que me ensinou a fazer o que eu faço hoje em dia, né? Que é o Davi Lima, uma das referências aí, professores na área. Então tá aqui a prestação de contas financeira de um projeto de 2020 e 2021, certo? E essa documentação eu tenho que. Ela é de 2020/2021, né? Que foi quando o projeto começou e finalizou. Esse ano que encerrou a auditoria desse projeto. Outra coisa que eu vou falar para vocês: documento de prestação de contas vocês têm que ter por 5 anos. Porque em 5 anos a secretaria responsável pode auditar ou não o seu projeto. Igual eu falei no começo da aula de hoje.
esse edital aqui de 2020, 2021, saiu auditoria agora há uns 2 meses atrás, e uma galera já, nem lembrava mais do projeto. Uma galera teve que devolver dinheiro, porque não aprovou a prestação de contas. Então, dica que eu dou aqui, ó, ele fez igualzinho comigo, ó, fez a numeração bonitinha, 1, 2, 3, 4, e tudo bonitinho aqui, ó, a planilha orçamentária, valor gasto, assinatura, tudo bonitinho, certo? Certo, família? Então, isso é a prestação de contas financeira. É a parte de contabilidade do seu projeto, tá bom? Depois a gente tem a prestação de contas do objeto. Geralmente as PNABs municipais, elas pedem a prestação de contas do objeto e não financeira. Mas você tem que ter a parte financeira organizada, mesmo que o edital não peça, tá bom? Você só não tem que entregar isso para alguém, mas você tem que ter isso organizado. E aí, do objeto, é basicamente você comprovar que o seu projeto aconteceu. Provar que você fez o que você falou que ia fazer quando o seu projeto foi aprovado, certo? E aí, você vai fazer através de clippings, né? Com fotos, flyers, vídeos, depoimentos. Por exemplo, aqui esse curso de vocês. Esse curso eu não tenho que prestar contas para ninguém porque é um projeto da produtora. Eu vou fazer a prestação de contas para ter documentação da produtora, documentação interna da empresa. Mas se eu fosse fazer do objeto, por exemplo, seria o quê? A lista de chamada de vocês que vocês assinaram, os prints de sala de aula, certo? E basicamente isso. Os slides, por exemplo, do grupo, o flyer, isso é prestação de contas do objeto, tá? É provar que aconteceu. E aí, a PNAB, ela já dá o modelo de relatório de execução do projeto, certo? Esse aqui, ó, é do meu livro de história do hip hop. Então, a PNAB não tem segredo. Ela dá o modelo, é só você responder as questões, né? O resumo do projeto, se as ações foram realizadas, né? É só você ir respondendo o formulário deles. Como é que foi, tudo bonitinho. Aí aqui, deixa eu pegar para vocês. Ó, o Dir Blanc Pro Aquilab 2020. Primeira vez que eu participei de um edital do Estado. Aqui, ó, prestação de contas do objeto desse edital, que foi durante a pandemia. Eu coloquei os flyers do projeto, que foi também quando eu conheci meu designer gráfico. Tá aqui, ó, os flyers bonitinho do projeto. Aqui, o projeto na íntegra, tudo bonitinho. Aqui tá em zip. Vai dar trabalho abrir aqui para vocês. Aí aqui, ó, municipal. Produção cultural. Prestação de contas. Foi em live, né? Porque foi na pandemia também. Aí aqui, ó, o caderno de prestação de contas do objeto. Como é que eu fiz? Foram em lives, o que eu fiz? Eu coloquei os dados, né? Detalhamento da atividade, o release, classificação, as informações técnicas, fotos do backstage, né? Ou seja, deu gravando, fazendo as gravações, né? Durante a pandemia. Foto da live, da gente fazendo a entrevista, eu com a Vanessa Sabá. E aí aqui, eu fiz questão de usar camisetas diferentes em cada dia de live para não parecer que eu estava fazendo a mesma foto, né? Porque o cenário é o mesmo. Então, aí aqui as lives, a fotinha, foto da live, o print, foto do backstage. Isso é prestação de contas do objeto do projeto, certo? Deixa eu pegar aqui outro para vocês. Vamos lá. Pegar um aqui presencial, né? Que até agora foi tudo online. Deixa eu pegar aqui. Ah, parou de transmitir. Peraí. Prontinho, aqui, ó, o clipping. Esse aqui é do meu livro também, né? As artes de rede social, certo? Que o designer fez. E as fotos do evento. Esse aqui foi o encontro de hip hop que a gente fez a distribuição dos livros. Então tá aqui a foto, registros do dia do evento, onde a gente conversou sobre a cultura hip hop da região. Eu e a minha deusa maravilhosa aqui.
E aqui foi o clipping do projeto, certo? Lançamento nas escolas, porque o livro foi distribuído em 2 escolas da cidade, certo? Isso é o clipe. Aí aqui tem o financeiro, né? Que é a parte dos recibos e das notas fiscais. E é basicamente isso aqui que é a prestação de contas do objeto do seu projeto. É você comprovar, né, que você executou. E aí, algumas dicas que eu vou dar para vocês, além das dicas que eu já dei. Primeira coisa, manter um sistema de arquivamento, um padrão de arquivamento. Outra dica, vocês viram que ali é um drive de prestação de contas que a produtora tem. Esse drive aí eu tenho desde 2020, mais ou menos, se eu não me engano. Eu tenho mais uns 2 drives de backup. Eu tenho backup do backup do backup. E eu tô só esperando sobrar a grana para comprar um HD externo para ter um backup físico também, certo? Além de pendrives. Então, tem o backup do backup do backup da sua prestação de contas. Quando eu faço prestação de contas para outras pessoas, eu salvo no meu drive essa prestação de contas e também envio para o proponente, para o artista que me contratou e falo, ó, guarda por 5 anos. Porque, na verdade, é responsabilidade de quem me contratou ter essa documentação. Eu salvo também para fazer um portfólio para mim, mas também por segurança, né? Vai que o artista pede e precisa, eu tenho ali, certo? Manter uma estrutura, né, de relatório. E, gente, fiquem espertos com prazo de prestação de contas. Por exemplo, a PNAB do. Eu não sei se desse ciclo 2 vai ter, mas a do ciclo 1, como é que funcionava? Você tinha 12 meses para executar seu projeto. Depois que seu projeto acabou, você tem 30 dias para enviar a prestação de contas. Então, não demorem para fazer a prestação de contas. Eu geralmente coloco na pós-produção 1 mês de projeto. Por quê? Porque o projeto ele acaba no final, por exemplo, meu projeto tem 5 meses. 2 de pré-produção, 2 de produção e 1 mês de pós-produção. Eu tenho até 30 dias depois desse mês de pós-produção para enviar a minha prestação de contas, certo? Então, vamos por aí que eu tenho 2 meses para enviar, certo? Eu costumo enviar já nos primeiros 15 dias aí de projeto, se você me contratar para fazer acompanhamento do seu projeto, porque tem 2 tipos de prestação de contas que eu faço. Por exemplo, aquela do Rio de Janeiro que eu mostrei para vocês, eu não fiz acompanhamento do projeto. Foi uma aluna minha, ela tinha finalizado o projeto dela já, só que no momento da prestação de contas, ela estava entregando o TCC e ela não tinha tempo. Então ela me contratou só para fazer a prestação de contas ali, organizar as notas e subir no sistema do governo do estado do Rio de Janeiro. Então, essa prestação de contas eu fiz só no final do projeto, mas também eu faço acompanhamento do projeto do começo ao fim, enviando o relatório para o proponente, todo final de atividade para ele preencher, e aí no final do projeto eu junto todos esses relatórios e monto a prestação de contas para o proponente, certo? Então fiquem espertos com esse prazo de prestação de contas, e esse prazo vai estar escrito no edital. Por isso que eu falo, leiam o edital de ponta a ponta. Tem 200 páginas. Você vai ter que ler 200 páginas, certo? É a dica que eu dou, outra dica que eu dou para vocês. Beleza? Então é isso. Qual doc que você está falando, Clef? Esses de prestação de contas, eu não posso enviar para vocês esse documento, tá? Porque ele tem dados sensíveis de outras pessoas e dados sensíveis meus, tá? Infelizmente, esse eu não posso enviar. Mas a PNAB ela tem o modelo de relatório de prestação de contas deles, tá? Se vocês acessarem o ciclo 1 tem lá, o ciclo 2 vai ter também. E no material de estudo que tem no link do grupo de WhatsApp lá da turma de vocês, também tem conteúdo sobre prestação de contas, tá? Eu só não posso enviar esses documentos de prestação de contas que eu mostrei aqui, tá? Porque são documentos de outros projetos, tá? O importante é entender o conceito da organização da coisa, certo? O importante é deixar tudo organizado, certo?
e nota fiscal. Firmeza? É, Eu acho que é isso sobre o conteúdo de hoje, sobre prestação de contas, certo? Queria avisar vocês que eu mandei lá no grupo também, mas vou reforçar que a Scult está com vários cursos abertos, inclusive um deles é de prestação de contas de projeto. Eu me cadastrei em 5 cursos diferentes da Scult. Então eu tenho aí, acabando esse curso que eu vou realizar, que eu tô dando para vocês, eu vou fazer 5 cursos. É aquilo, né? A gente nunca aprendeu o suficiente. Ao mesmo tempo que eu tô dando oficinas, eu tô estudando também, né? Eu tô precisando, tava comentando com a minha esposa hoje que eu precisava renovar meu ciclo de certificados, precisava renovar meus conhecimentos, né? Então me cadastrei em 5 cursos aí da Scult. Recomendo para vocês, são gratuitos e vocês vão fazendo no tempo de vocês. E conta muito você ter no seu portfólio na hora de fazer de participar de um edital, você ter esses cursos também, tá? Então é isso, meus amores. A gente vai encerrando por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de falar alguma coisa? Eu queria que todo mundo ligasse a câmera para a gente tirar uma fotinha hoje da turma A. Pode ser? Vamos tirar uma fotinha da turma? Tirar um print? O pessoal da turma B tirou o print também. Deixa eu ligar a minha também, né? Sacanagem eu vou falar para todo mundo ligar a câmera e eu não ligar a minha, certo? Vamos lá então. Não tem problema, Clef, sem problema, meu bem. Vamos lá, todo mundo fazendo pose, fazendo sorriso, colocando sorriso lindo. Prontinho, vamos ver. Foi, família. Eu vou mandar aqui no grupo para vocês, vou postar lá no Instagram também, tá? Prontinho. Então vamos lá, só revisando aqui os conteúdos de hoje, né? Os conteúdos do curso. Então hoje a gente encerrou o nosso conteúdo pragmático. Então na segunda-feira agora, deixa eu ver aqui, segunda-feira, dia 29, a gente vai fazer a nossa aula de revisão, tá bom? A gente vai revisar os conteúdos do curso. Se vocês tiverem dúvida, podem me mandar. Se tiverem algum edital que estejam participando, a gente revisa coisas, revisa portfólio, revisa projeto ao vivo, tá bom? E aí, logo em seguida, a gente vai ter a entrevista com a Luísa Falcão e também na outra aula a gente vai ter a oficina com a Bianca, tá bom? Eu vou só confirmar aqui com vocês. É... deixa eu ver. Eu vou confirmar com elas certinho as datas, e aí eu mando lá no grupo para vocês, tá bom? Das próximas aulas. O certificado de vocês, ele vai chegar provavelmente até a semana que vem, certo? Porque agora que encerrou, eu vou entrar no processo de fazer o certificado, a partir da semana que vem eu vou pegar a semana para fazer certificados e também para revisar os vídeos para subir no YouTube para vocês, tá? Das aulas. Então é isso, meus amores. Queria agradecer todo mundo por estarem aí comigo por 2 meses, né? Nesses 2 meses aí de curso. Queria dizer também que agora em dezembro a gente vai abrir a terceira edição desse curso, e a terceira edição desse curso a gente conseguiu uma parceria com o governo do estado, então vai ser 100% gratuito o curso de produção cultural. Vai ser em dezembro a abertura das inscrições, porém vai ser só uma turma, vai ser um curso intensivão aí de um mês, então vai ser de segunda a sexta as aulas, com limite de vagas, certo? Porque quando é gratuito a gente sabe que tem uma procura muito grande e o Meet tem limite de pessoas na sala de aula, então a gente tem que colocar um limite de vagas. Então fiquem espertos com o nosso Instagram, porque em dezembro abre as inscrições para o curso e 100% gratuito, tá bom? Nóis, uma ótima. Hoje já é sexta-feira, uma ótima sexta para todo mundo.
Ótimo final de semana para vocês. Qualquer coisa me manda no Instagram, tá bom? Vou mandar já aqui a lista de chamadas de hoje para vocês. Essa é a nossa última lista de chamadas. Lembrando, e assim, já digo por cima, assim, só de olhar todo dia as listas de chamadas, todo mundo está certificado, todo mundo vai receber aí o certificado, todo mundo compareceu. Queria agradecer de novo vocês por terem me aguentado aí por 2 meses. E me chamem para projetos, vamos trampar junto, família. E é nóis. Ótima sexta.